Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Gabriel Batley e esse vídeo que você vai assistir aí é um corte, é um trechinho de um programa que eu apresento todos os dias na rádio e TV Pão da Vida chamado Bom Dia Jesus. É o corte de uma das nossas pregações e o desejo do meu coração é sincero, eu espero realmente que você seja ricamente abençoado com essa palavra. Então abra seu coração, porque eu sei que Deus vai falar com você. Recebe aí. Eliseu perguntou à mulher: "O que posso fazer por você? Me diga, o que é que você tem em sua casa?" E ela respondeu: "Essa tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite." Então Eliseu disse: "Vá e peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame azeite em todas aquelas vasilhas e ponha à parte as que foram cheias." A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes passavam a ela as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma vasilha." Mas eles responderam: "Não há mais vasilhas nenhuma." E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus e disse: "Vá, venda o azeite, pague a dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar." Meus amados e queridos irmãos, esse é um dos milagres mais conhecidos do Antigo Testamento. O momento em que Eliseu é usado por Deus para liquidar a dívida de uma viúva pobre. Essa mulher, no início do capítulo, se apresenta a Eliseu como sendo a esposa de um dos profetas, a esposa de um dos servos, talvez servos, propriamente servos de Eliseu, um dos discípulos dos profetas. Eliseu fundou uma escola de profetas para ensinar, não a profetizar, mas para ensinar a Bíblia Sagrada aos seus discípulos, e esse marido dessa mulher era um dos alunos de Eliseu. Em determinado momento a Bíblia diz que ele morre, essa mulher fica desamparada, ele morre e deixa várias dívidas, a mulher não sabe o que fazer, e o credor que estava, provavelmente não era só o único credor, eram vários, e a única coisa que lhe restava eram os filhos. Essa mulher só poderia dar os filhos aos credores para liquidar a dívida e ficar provavelmente em um estado tão paupérrimo que ela iria morrer de fome. Ela não podia trabalhar, ela não trabalhava, era viúva, não tinha marido, e os 2 filhos seriam levados como escravo. Basicamente uma situação bem parecida com a viúva de Naim. Só que na viúva de Naim, o filho dela já tinha morrido e Jesus ressuscitou. Nessa viúva aqui, Eliseu salvou os filhos dessa mulher de serem levados como escravo. Mas eu não quero falar propriamente do que Eliseu, do milagre que o Senhor fez através de Eliseu, mas eu quero falar da pergunta que Eliseu fez a essa mulher. Eliseu, quando a mulher conta a história triste, esse lamento dessa pobre viúva, dessa mulher que estava desesperada, endividada, ele olha para ela e diz: "O que eu posso fazer por você? O que você tem em casa?" Essa mulher vai atrás de uma resposta e Eliseu volta com uma pergunta. Complicado, né, gente? Essa mulher foi atrás de uma providência, talvez ela tenha ido atrás de dinheiro, talvez ela tenha ido atrás de milagre, mas Eliseu disse: "O que é que você tem em casa?" E eu quero fazer uma pergunta para você: o que é que você tem? O que é que Deus pode fazer com o que você tem? Eu estava meditando sobre essa palavra e algo falou muito forte ao meu coração quando eu tenho a certeza de que Deus não nos pede muito, Ele só nos pede tudo o que a gente tem. Como assim, pastor Gabriel? Deus não nos pede muito, Ele só nos pede tudo o que a gente tem. O que você precisa ter não é muito, você pode ter pouco, mas se o pouco que você tiver, ele for todo do Senhor. Às vezes a gente pensa que Deus quer muito da gente para operar milagres, para operar maravilhas, para operar providência. Deus quer muito.
Mas Deus não quer muito, Deus só quer tudo. Muito é tudo, pastor? Depende. Nessa mulher aqui, o muito não existia. O tudo que ela tinha era pouco. Você já se deparou em algum momento da sua vida, quando você parou para ver tudo que você tem ainda é pouco? Você diz, pastor, o que eu tenho é muito pouco. Se juntar todas as coisas que eu tenho não dá nada. É tão pouquinho. Se fazer um balanço aqui das coisas que eu possuo, do dinheiro que está nas contas, tudo que eu tenho é muito pouco. Tudo que eu tenho é muito pouco. Essa mulher estava do mesmo jeito. Mas Deus não precisa de muito. Deus só quer tudo. Exemplo disso, a gente tem o caso da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela mostrou pra gente que Deus não precisava de muito, Deus só queria tudo. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você não vê Deus exigindo grandes quantias. Você só vê Deus exigindo totalidade. Deus não exige grandes quantidades, Ele exige totalidade. Deus não está interessado em números, Deus está interessado na porcentagem total. Quando é 5 pães e 2 peixinhos, você deve entregar 5 pães e 2 peixinhos a Jesus. Quando é um bocado de farinha e uma porção pequenininha de azeite para fazer um pequeno bolo, comer e morrer, há uma atitude de entregar ao Senhor o pouco que tem, mas é tudo que eu tenho. Quando você vê a oferta da viúva, Jesus Cristo disse, essa do pouco que tinha entregou tudo. Eu não estou falando sobre você dar todo o seu dinheiro para a igreja, eu estou falando de você dar tudo que você tem para Deus. E a gente não faz isso somente em forma de dinheiro. As pessoas, quando escutam essa palavra, pensam que os pastores estão pedindo dinheiro, mas não tem nada a ver. Eu estou falando para você de que o segredo do milagre não é saber se você tem muito ou pouco, é se o pouco que você tem, ele é todo de Deus. O pouco que você possui, ele pertence 100% ao Senhor. Deus, eu tenho tão pouquinho, mas o pouquinho que eu tenho, ele é todo seu. Aleluia. Seja 5 pães e 2 peixinhos, seja uma porção de farinha e uma porção de azeite, ou seja simplesmente uma pequena botija, só há isso, não há mais nada. Eliseu olha para ela e diz, é assim que Deus vai fazer. Quando o Senhor estava para abrir o mar vermelho, ele olhou para Moisés e disse, o que é que você tem? Ele disse, eu tenho uma vara. Ele disse, então usa a vara que você tem. Quando o Senhor foi levar Elias e chamou Eliseu, tudo que Elias tinha era uma capa. E Eliseu tomou posse da capa, era pouco. Elias não deixou riqueza, Elias não deixou dinheiro, Elias não deixou posses, não deixou grandes rebanhos, mas ele deixou uma capa, era tudo o que ele tinha, e foi o suficiente para Deus derramar de porção dobrada sobre a vida de Eliseu. Pastor Gabriel, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que ainda que você tenha pouco, o pouco que você tenha, confie, Ele é o Senhor. Se eu só tenho um bocado seco, mas é melhor um bocado seco na presença do Senhor do que uma mesa farta com contenda. Talvez você tenha olhado para suas metas de ano novo e disse, eu tenho tão pouco. Ô pastor, eu tenho tão pouquinho para começar esse ano. Não tenho quase nada para começar. Eu tenho tanto sonho para implementar esse ano. Eu tenho tanta vontade. Eu tenho tanto desejo. Eu tenho tanta necessidade, sabe? Talvez você tenha dito isso. Eu tenho tanta necessidade. São muitas as minhas necessidades. Mas o Senhor nunca respondeu necessidade. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Existem pessoas que precisam mais. Existem pessoas que são mais carentes. Mas por que Deus derrama de bênçãos específicas sobre pessoas que, quando você bota para comparar, quem precisa mais? Quem é que está mais carente dessa cura? Quem é que está mais carente dessa bênção financeira, dessa provisão? Você olha e diz, essa pessoa. Mas por que Deus deu a essa outra? Porque Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Deus responde fé.
A Bíblia diz: se tiveres fé, verás a glória de Deus. Essa mulher aqui é prova viva de uma pessoa que entendeu que ela não precisava de muito, que o pouco que ela tinha já era suficiente para Deus fazer grandes coisas. E eu quero ministrar uma palavra ao seu coração no início desse ano, no início dessa quinta-feira, nesse programa Bom Dia Jesus. Eu quero que você abra teu coração e escute essa palavra. Deus não precisa de muito para fazer um milagre na sua vida. Deus só precisa de tudo que você tem. E digo isso para você: Deus nunca precisou de grandes nuvens para derramar uma grande chuva. Quando Elias profetiza chuva novamente, ele diz: há uma pequena nuvem. Eliseu fala para Elias e diz: há uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Ele colocou a mão assim no céu, viu, ó, desse tamanhozinho. No céu azul só tem uma nuvem desse tamanhozinho aqui. Aí Elias olhou e disse: apressem-se todos, porque vai vir chuva abundante. De 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta 20.000 pessoas. Deus não precisa de muito. Agora, o pouco que você tem, garanta que todo ele pertence ao Senhor. Se você garantir que todo o pouco que você tem, você entrega a Deus, eu garanto a você que você vai ver multiplicação. Que Deus multiplica. E deixa uma palavra para a sua meditação: seja fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor vai te colocar. Guarda essa palavra no seu coração, meu querido. Deus te abençoe.